Bem, pessoal, nós temos outros serviços na internet também que devem ser debatidos ao longo do estudo nos conceitos de redes internet, como, por exemplo, o chat. Chat é um tipo de serviço específico da internet. Que serviço é esse chamado chat? Esse é um serviço que permite conversação eletrônica em modo instantâneo. Porque o correio eletrônico, o e-mail que eu citei anteriormente, é tradicionalmente conhecido como um serviço de envio e recebimento de mensagens de correio eletrônico em modo não instantâneo. Quando nós ouvimos falar a palavra chat numa prova, esse é um serviço de conversação eletrônica em modo instantâneo. Então há uma diferença na teoria de correio eletrônico, é um serviço de envio e recebimento de mensagens de e-mail em modo não instantâneo, e temos o chat, que é o serviço de conversação eletrônica em modo instantâneo. Então há uma diferença teórica aí nesses dois serviços, né? Aqui eu mostro um exemplo de um chat que muitas vezes é encontrado até mesmo num site que tu visita. Às vezes o usuário vai lá e acaba visitando um determinado site, e neste site tu encontra muitas vezes um serviço chat, quer dizer, um serviço de conversação eletrônica em modo instantâneo. Então, os próprios sites que visitamos hoje em dia, muitos deles disponibilizam de serviços chat, serviços de conversação eletrônica em modo instantâneo. Isso está espalhado em vários sites corporativos hoje em dia, né? Além de serviços específicos de chat para conversação eletrônica em modo instantâneo. Mas aí é bom lembrar a teoria e o significado dessa palavrinha chat. Ok, pessoal? Bem, seguindo um pouco adiante, também tem um outro serviço muito importante em relação aos conceitos de redes internet, que é o serviço VoIP. V-O-I-P. O que significa VoIP? VoIP significa voz sobre IP. E nada mais é do que a transmissão de dados de voz sobre a arquitetura da internet. Por isso o termo VoIP, voz sobre IP, é Voice over IP. Transmissão de dados de voz pela arquitetura da internet. É como se fosse um sistema de telefonia, só que não é um sistema de telefonia tradicional. É a transmissão de mensagens de voz, usando para isso a própria infraestrutura, a arquitetura da internet. Então, tu utiliza a infraestrutura da internet para realizar um serviço de transmissão de dados de voz em cima dessa arquitetura da internet. Por isso chamado de VoIP, é voz sobre IP. Ok? Bem, exemplos, então, envio e recebimento de dados de voz pela internet é a resposta desse serviço chamado VoIP. Exemplo aqui eu coloco o Skype como um bom exemplo explicativo de um sistema VoIP, voz sobre IP. Ok? Bem, aqui a ideia é um pouquinho só visual, para colocar uma ilustração demonstrando isso. Então, na arquitetura da internet, podem existir servidores específicos para trabalhar com sistemas VoIP, que permitem a transmissão de dados de voz pela própria arquitetura da internet. Por isso, voz sobre IP, né? Bem importante, serviço importante em relação às provas de concurso, porque às vezes eles colocam lá o que significa o termo VoIP, V-O-I-P. E aí eu tenho que saber, para efeito de prova, que a tradução de VoIP, que significa Voice over IP, é voz sobre IP. Então, uma questão que venha citando o termo voz sobre IP é o indicativo de VoIP. Muito importante também isso, porque entender as siglas em relação às provas de concurso de informática e aos conceitos de internet é sempre bem importante, tem muitas questões falando sobre isso. Okay?